A gente às vezes se pergunta como é que uma ideia, uma simples proposta, acaba virando uma lei que muda a vida de todo mundo no Brasil. Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse universo e desvendar o passo a passo desse caminho. Entender isso é entender como o poder realmente funciona por aqui. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Porque, veja bem, não é um processo aleatório. Existe um caminho muito bem definido, quase como um mapa do tesouro, que orienta a criação de todas as nossas leis. E seguir esse mapa ajuda a gente a entender a alma do nosso sistema democrático. E o nome técnico para isso tudo é processo legislativo. A palavra mais importante aqui é processo. Ou seja, nada acontece por acaso ou da noite para o dia. São etapas, são rituais, com regras muito claras que estão lá na nossa Constituição. E isso é uma garantia de que a criação das leis não vai ser algo arbitrário, sabe? Cada passo tem uma razão de ser. Então, este aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos dar uma olhada no Manual de Instruções, ou seja, nos tipos de lei que existem. Depois, vamos percorrer o caminho principal que uma lei faz. Aí, a gente explora uns atalhos para casos de urgência e vê como se mexe na lei mais importante de todas, a Constituição. Para fechar, vamos derrubar alguns mitos e ver como o sistema todo se equilibra. Vamos começar pelo básico, então. Um ponto fundamental. Quando a gente fala em fazer lei, não estamos falando de uma coisa só. O processo legislativo pode dar origem a diferentes tipos de normas, e cada uma delas tem um propósito e um jeitinho certo de ser criada. E aqui estão elas, as 7 espécies legislativas, como diz a Constituição. Pensa só, a gente tem desde as superpoderosas emendas à Constituição, que podem literalmente mudar as regras do jogo, até as leis ordinárias, que são as mais comuns do dia a dia. E, claro, as famosas medidas provisórias para situações de emergência, cada uma no seu quadrado. Bom, de todos esses tipos aí, tem 2 que são o nosso pão de cada dia: as leis ordinárias e as complementares. Elas seguem o que a gente chama de processo ordinário, que é basicamente o caminho padrão para uma ideia virar lei. Vamos ver como isso funciona na prática? A gente pode imaginar essa jornada em 3 grandes atos. O primeiro é a iniciativa. É a faísca, sabe? O momento em que a ideia é oficialmente colocada na mesa. O segundo, que é o coração de tudo, é a deliberação. O debate, a discussão, a votação. E, por fim, a fase complementar, que é quando o projeto vira lei de verdade para valer. E é aqui, nessa fase, que o jogo é jogado. Um projeto de lei precisa passar por 2 casas. Primeiro a Câmara dos Deputados, que representa o povo, e depois o Senado Federal, que representa os estados. É um filtro duplo. Só depois de ser aprovado nos 2 lugares é que o texto vai para a mesa do presidente. E aí, ele tem a decisão final: sancionar, ou seja, dar o ok e transformar em lei, ou vetar. Agora, um ponto super importante para não fazer confusão. Não é que a lei complementar seja mais importante que a ordinária. A diferença está em 2 coisas. Primeiro, o assunto. A própria Constituição diz: olha, para esse tema aqui precisa ser lei complementar. E segundo, o número de votos. Para aprovar uma lei complementar é mais difícil, precisa da maioria absoluta, ou seja, mais da metade de todos os parlamentares da casa. E sobre o veto presidencial, tem um detalhe bem interessante. O presidente não pode simplesmente chegar e dizer: não gostei, veto. Não. O veto tem que ser justificado com um motivo claro. Ou ele diz que o projeto é inconstitucional, que é o veto jurídico, ou ele diz que vai contra o interesse público, que é o veto político. E aí, para fechar o ciclo, faltam os 2 últimos carimbos oficiais. A promulgação funciona como a certidão de nascimento da lei. É o ato que diz: ok, esta lei agora existe. E logo depois vem a publicação no Diário Oficial. Aí sim a notícia se espalha e a lei passa a valer para todo mundo, sem desculpa. Tá, mas e se o país estiver no meio de uma crise? Não dá para esperar meses até uma lei ser aprovada, né? Exato. E é para isso que a Constituição prevê umas rotas alternativas, uns verdadeiros atalhos no processo legislativo para quando a coisa aperta. E um desses atalhos é o processo sumário. Funciona assim: o presidente envia um projeto e pede urgência. A partir daí, o relógio começa a correr. O Congresso tem prazos super apertados para votar. Se a Câmara, por exemplo, não votar em 45 dias, a pauta dela é travada. Nada mais pode ser votado até que aquele projeto seja resolvido. É uma baita pressão, né? Agora, vamos falar da ferramenta de urgência mais conhecida e talvez a mais poderosa de todas: a medida provisória. A famosa MP. O presidente simplesmente edita a MP e pronto.
Ela já nasce com força de lei e começa a valer na hora. Mas tem um porém. É um poder temporário. O Congresso tem até 120 dias para dizer se concorda e transforma a MP em lei definitiva ou se discorda e ela perde a validade. Mas calma lá. Esse superpoder do presidente não é ilimitado, não. A Constituição age como um escudo e proíbe o uso de MPs para mexer em assuntos muito sensíveis. Por exemplo, não dá para criar um crime por MP, nem mudar as regras da eleição. Essas coisas exigem o debate completo, com calma, lá no Congresso. Ok, já vimos o caminho normal, já vimos os atalhos, agora a gente vai para o nível hard mode do processo legislativo. Como se faz para mudar a regra mais importante de todas, a própria Constituição Federal. Só de olhar para essa tabela já dá para sentir que o negócio é sério. Para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, é preciso votar 2 vezes em cada casa do Congresso. E em cada uma dessas 4 votações é preciso ter o apoio de 3/5 dos parlamentares. Isso é muita gente. Essa dificuldade toda de propósito, claro, é para garantir a estabilidade das nossas regras fundamentais. E como se não bastasse toda essa dificuldade, ainda tem mais. Existem partes da Constituição que são simplesmente intocáveis. São as famosas cláusulas pétreas, o alicerce do nosso sistema. Coisas como os direitos e garantias individuais ou a separação dos poderes não podem ser diminuídas ou abolidas. Ponto final. Bom, um processo tão cheio de regras e etapas, é claro que gera muita dúvida e até uns mitos, né? Então vamos para uma rodada rápida de perguntas e respostas para esclarecer alguns desses pontos. Primeira pergunta, que é um clássico. O projeto de lei chega na mesa do presidente. Passam os 15 dias úteis do prazo e silêncio total. Nenhuma resposta. E aí, o que acontece? O projeto foi vetado? Não, na verdade acontece exatamente o contrário. O silêncio do presidente, nesse caso, significa uma aprovação. É o que o direito chama de sanção tácita, ou seja, quem cala, consente. Para vetar, ele precisa se manifestar de forma clara. Segunda dúvida, e essa aqui é muito importante porque testa os limites do poder. Seria possível o presidente da República, através de uma medida provisória, criar um novo tipo de crime, assim, de um dia para o outro? A resposta é um sonoro e categórico não. A Constituição protege o direito penal de uma forma especial. Criar um crime é um ato muito sério que mexe com a liberdade das pessoas, então isso não pode ser feito por um ato de urgência de uma pessoa só. Exige, sempre, o debate completo e cuidadoso do Congresso Nacional. Muito bem. Para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e tentar enxergar a foto completa. Todas essas regras, todos esses prazos e processos, eles não existem à toa. Eles formam um sistema bem inteligente de controle mútuo entre os poderes da República. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Pensa bem, o presidente pode vetar uma lei do Congresso, mas o Congresso pode se reunir e derrubar esse veto. O presidente pode editar uma MP, mas é o Congresso que dá a palavra final. E, acima de tudo isso, o Poder Judiciário pode analisar uma lei e dizer: isso aqui fere a Constituição, não vale. É um poder controlando o outro, para ninguém ter poder absoluto. E a gente encerra com uma reflexão. Todo esse sistema foi pensado para ser cuidadoso, para gerar debate e equilíbrio. Mas será que, na prática, toda essa complexidade garante que a gente sempre tenha as melhores leis possíveis? Bom, essa é uma pergunta que não tem resposta fácil e que fica para todos nós, como cidadãos, continuarmos observando, questionando e debatendo sempre.